Nesta noite eu quero convidar a você para novamente, nas quartas-feiras que eu tenho pregado aqui, eu tenho trazido alguns temas relacionados a parábolas. Nós temos esse livro, você está meio longe, mas vou ler aqui, Parábolas de Jesus, de Ellen White. Esse livro faz um comentário das principais parábolas que Jesus contou. E hoje eu quero compartilhar. Você pode abrir a sua Bíblia. Nós não vamos ter aqui o PowerPoint com os textos. Pega a sua Bíblia, abra então no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 13, 4 versos nós vamos ler, do 47 até os 50. Aqui tem a parábola que nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida espiritual, a nossa carreira cristã enquanto estamos aqui. A parábola da rede, que se chama Mateus 13, 47. Abra aí a sua Bíblia, vou te dar um tempo para você achar. Mateus 13, verso 47 até os 50. Na versão que eu tenho aqui, está escrito assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 13, do verso 47 ao verso 50. Uma pequena parábola. Mas se você olhar aí na sua Bíblia, olha ao redor, um pouquinho antes, você vai ter a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede, que a gente acabou de ler. E se você olhar, a parábola do tesouro escondido é um verso só. Uma parábola inteira num verso, né? A parábola da pérola são 2 versos. E a da rede são 4 pequenas parábolas. E essas 3 parábolas, elas começam sempre dizendo: o reino dos céus é semelhante. Pode olhar. E a gente fica pensando nessa questão do que é o reino dos céus. Quando essa expressão é lida na Bíblia, o que te vem na mente em primeiro lugar? O reino dos céus. É um lugar onde não vai haver pranto, luto e dor. Apocalipse 24. Apocalipse. Agora falhou aqui, né? 20, verso 1 a 4. 21, isso, obrigado aqui, a cola. Apocalipse 21, verso de 1 a 4. Que diz ali que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. E já não haverá pranto, luto nem dor. Reino dos céus, ruas de ouro. Reencontrar os entes queridos, ver os amigos que já se foram, que já estão no pó da terra. Um lugar que a gente sonha. Talvez o reino dos céus remeta a você às palavras de Cristo em São João 14, de 1 a 3. Vou preparar-vos um lugar. Então é esse lugar, o reino dos céus. Mas se você prestar atenção aqui na parábola da rede, o reino dos céus é onde? O reino dos céus é semelhante, e aí começa a contar uma história. E nessa história revela para a gente o que essa parábola quer dizer com o reino dos céus. Olha, aqui na página 123 do livro que eu citei para vocês, Parábolas de Jesus, tem o comentário da profetisa do Senhor. Nós cremos assim, que Ellen White foi inspirada por Deus, e ela comenta da seguinte forma: o lançar da rede
quando os pescadores saem, lançam a rede, e aí, quando a rede está cheia, eles vão até a praia e separam peixe bom, peixe ruim. O lançar da rede é a pregação do Evangelho, que está sendo pregada hoje, espalhada, conhecimento de Jesus. O Rubens citou aqui da nossa classe bíblica. Eu queria fazer um apelo a você, irmão, que está aqui presente, e você que está em casa também. Nós, aqui no distrito, na Associação Paulistana, na União Central Brasileira, nós temos um alvo de, neste ano, estudar a Bíblia com 11 mil pessoas aqui na nossa associação. E esse número de 11 mil foi dividido pelos distritos. E o nosso distrito tem uma meta de estudar a Bíblia com 230 pessoas. A Igreja do Capitera, a Igreja Central e a Igreja do Jardim Leonor. A última vez que eu fiz o levantamento, nós tínhamos 32 pessoas estudando a Bíblia aqui no nosso distrito. Ainda falta um caminho a seguir. Talvez, irmão, você não tenha a habilidade e nem tempo de abrir a Bíblia com alguém. E nós estamos pedindo, então, quarta-feira, 18 horas, e quinta-feira, às 18 horas, pelo Zoom, devido à pandemia, encaminhe os seus amigos, seu vizinho, seu parente, para que o pastor e o primeiro ancião da igreja estude a Bíblia com eles pelo Zoom. Mas eu tenho, por exemplo, a irmã Valdir, que já é uma senhora, ela não mexe muito em tecnologia, mas ela tem uma classe, eu participei com ela na terça-feira passada, como convidado. Ela tem uma classe bíblica com um casal, e ela faz pelo WhatsApp. Ela abre o WhatsApp, compartilha a tela com 4 pessoas e dá o estudo bíblico. Fala, pastor, eu não sei mexer nesse negócio de OBS, essas coisas, mas no WhatsApp eu sei. E ela deu um jeito, ela está dando estudo bíblico. E eu gostaria de motivar vocês a fazer o lançamento da rede, segundo a parábola aqui, e o que Ellen White diz, que o lançar a rede é a pregação do Evangelho. Meu irmão, você prega o Evangelho? É verdade, irmãos, que a gente tem uma ideia que não é errada, mas sozinha ela não tem muito valor, pelo menos na minha maneira de perceber. Algumas pessoas, eu já ouvi isso muito na igreja, falam assim, eu não preciso ir na casa de ninguém, abrir a Bíblia e estudar. A minha vida é uma pregação. É verdade, irmãos. A nossa vida é uma pregação. Só que você esquece que na palavra de Deus, você lembra daquele texto de Eclesiastes, capítulo 3, que diz assim, há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo de falar e tempo de calar. Tem hora, irmãos, que não adianta você viver. Você tem que abrir a Bíblia e explicar para a pessoa. Igual o eunuco recebeu a visita de Filipe, que o Espírito Santo mandou. Vai lá e explica para ele que ele não está entendendo nada que ele está lendo lá no livro de Isaías. E quantas vezes você encontra pessoas no trabalho, vizinho, que ele pega e fala assim, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. É você que tem que explicar para ele. Essa missão é assim, eu vou ficar aqui caladinho, ele vai olhar para mim e vai entender Isaías. Isso não existe, irmãos. Você vai ter que explicar para ele. Você tem que sentar com ele. Você tem que abrir a Bíblia com ele. Você tem que ir na casa dele. Ou então, através do Zoom, que seja, ligar para ele. O lançar da rede é a pregação do Evangelho. Este congrega na igreja bons e maus, o Evangelho. Quando o Evangelho alcança, igual a parábola da semente, caiu em terreno bom, caiu em terreno pedregoso, caiu no terreno no meio de espinhos. E aqui, Ellen White, ela diz exatamente isso. O Evangelho que é lançado alcança dentro da igreja bons e maus. Porque a igreja é representada nessa parábola pelo barco, que foi e pescou. E quem é que entrou no barco? Quem é que caiu na rede? Peixe bom e peixe ruim. Quando terminar a missão do Evangelho, o juízo efetuará a obra de separação.
Cristo viu que a existência de falsos irmãos na igreja motivaria que se falasse mal do caminho da verdade. Olha essa frase. Cristo anteviu que, se você der uma olhada um pouquinho antes, aí na sua Bíblia que está aberta, em Mateus 13, se você olhar, no verso 34, não, um pouquinho antes, no verso 24, tem a parábola do joio e do trigo, que Jesus, no verso 36, ele explica, os discípulos não entenderam. E você sabe que a parábola do joio e do trigo, ela é parecida também com a parábola da rede, porque o joio seria os peixes ruins, o trigo, o peixe bom. É uma analogia. Novamente, Jesus repete a mesma ideia. Quando terminar a missão do evangelho, vai haver a separação. Cristo viu a existência de pessoas boas e ruins dentro da igreja. E o pior, as pessoas iriam difamar a igreja por causa desse mau testemunho. Mesmo os cristãos seriam induzidos a tropeçar ao verem que muitos que levavam o nome de Cristo não eram não eram governados pelo Espírito Santo. Havendo tais pecadores na igreja, os homens teriam ou estariam em perigo de pensar que Deus pode desculpar os pecados. Mas a igreja tem muita gente que convive com o pecado, então tudo bem o pecado. Esse é o pensamento. Por isso, Cristo ergueu o véu futuro, através dessa parábola, e ordenou a todos que notassem que o caráter e não a posição é que decide o destino do homem. Eu, quando estava lendo e estudando isso para trazer para vocês, essa frase me chamou a atenção. Vou repetir, olha só. Por isso, Cristo ergueu o véu do futuro e ordenou a todos que notassem que o caráter e não a posição é que decide o destino do homem. Posição aonde? Dentro da igreja, uma posição de ancião, de pastor, não importa, não é isso que decide. O que vai decidir o destino da pessoa para entrar no reino dos céus, para estar com Jesus, é o seu caráter. Como anda o seu caráter? Como anda o seu caráter, irmão, você que está assistindo em casa? O que você vê quando olha no espelho? Tanto a parábola do joio como a da rede claramente nos ensinam que não haverá um tempo em que todos os ímpios se converterão a Deus. Olha só, essa frase é muito interessante. Algumas denominações, algumas religiões ensinam que lá no final tudo vai acabar em pizza. Deus é amor, ele ama todo ser humano. Lá no final ele vai olhar para todo mundo e vai falar, sabe uma coisa, vamos todo mundo para o céu. Esse negócio de destruir, não, imagina. A parábola do joio e a parábola da rede é uma demonstração que haverá um tempo em que realmente algumas pessoas que não escolheram estar ao lado de Deus deverão ser destruídas por causa do pecado. Porque na parábola do joio, o que acontece com o joio lá no final, quando é separado o joio do trigo? Qual é o destino do joio? Qual é o destino dos peixes que foram pegos na mesma rede? O trigo e o joio crescem juntos até a ceifa. Os peixes bons e ruins são puxados juntamente para a margem, para a separação final. Outros sim, estas parábolas nos ensinam que depois do juízo não haverá mais graça. Depois que houver a distinção de quem é filho de Deus e daqueles que serão destruídos, não tem mais repescagem, não tem mais segunda chance. Qual é o momento da mudança? É enquanto o peixe está dentro daquele barco. É enquanto o joio está crescendo e pelo milagre do Espírito Santo, esse joio pode ser transformado em trigo. Esse peixe ruim pode se transformar num peixe bom pelo poder de Deus. É um milagre.
Deus não deseja a destruição de ninguém. Vocês acreditam nisso? Deus não deseja a destruição de ninguém. Ezequiel 33:11. Você sabe o que está escrito lá? Ezequiel, capítulo 33, verso 11, lá no Velho Testamento. Um texto muito conhecido. Ezequiel 33:11. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Ezequiel 33:11. Deus não tem prazer na morte, nem mesmo do ímpio. Deus não tem prazer na morte de ninguém. E algumas pessoas, no meio dessa pandemia, você já deve ter ouvido isso, né? Que é um castigo divino. Que Deus, como se Deus estivesse lá do céu rindo dos ímpios que estão morrendo de Covid, mas tem muito justo morrendo também. E Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. Deus não tem prazer na morte. Aliás, quem inventou a morte não foi Deus. Quem inventou a morte foi Satanás. E introduziu aqui este mundo. Finalmente, irmãos, durante todo o período da graça, o Espírito Santo insiste com os homens para que aceitem o dom da vida. É trabalho do Espírito Santo, a Bíblia diz, convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Obra do Espírito Santo. Somente os que lhe rejeitam a intercessão serão deixados a perecer. Deus declarou que o pecado precisa ser destruído como um mal nocivo ao universo. Os que se atêm ao pecado hão de perecer na destruição do pecado. Eu me lembro uma vez que um professor meu, ou eu li em algum lugar, mas uma ilustração que vocês conhecem bem, que a ilustração é que o pecado é como se fosse um galão cheio de gasolina. Esse é o pecado. Deus vai destruir o pecado. Mas se você estiver abraçado com um galão de gasolina, você vai junto. Não tem como separar. Você precisa largar o pecado para não ser destruído. Essa é a parábola pequena, mas com grandes reflexões para a nossa vida espiritual. Que tipo de peixe você é? Você, quando olha para você mesmo, você se vê como joio ou como trigo? Estamos todos no mesmo barco, todos na mesma igreja, todos na mesma plantação, nessa parábola. Nesta noite, irmãos, o que eu queria que a gente pensasse e ficasse na nossa mente é esta transformação que eu preciso e que você também precisa. A santificação é uma obra de uma vida inteira. Todo momento. A gente precisa fazer uma reflexão. Como está a minha vida hoje? Como está a minha comunhão com Deus? Como está a transformação do meu caráter? Estou eu mais parecido com o joio ou eu estou me colocando na mão do agricultor, que é o Pai, para que ele me transforme? A transformação do caráter é um milagre que só Deus pode fazer. Mas nós devemos e temos o dever de nos colocar nas mãos do oleiro para que ele possa fazer o milagre de transformar o nosso caráter. Uma palavra rude, quem sabe a infidelidade. Quantas coisas a gente precisa tirar as arestas na nossa vida que a gente não consegue. Um pecado secreto. É por isso que a gente vem aos pés do Salvador e pede misericórdia, pede perdão e pede transformação. Você não está aqui hoje, meu irmão, aqui presente, você em casa assistindo. Na hora que eu vim subindo aqui para o púlpito, estava acompanhando na nossa live, tinha quase 50 pessoas conectadas nos seus celulares, um grupo expressivo de irmãos assistindo e acompanhando este culto. Você não está assistindo esse culto hoje por acaso. O Espírito Santo quer fazer uma obra na sua vida. Aceite.
Hoje, na minha classe, Rubens, foi o tema do batismo, porque a gente estuda um ciclo e hoje foi o último tema do batismo. E enquanto eu falava ali, a gente fica meio que com medo, frio, mas eu orei ao Senhor, na minha cabeça eu falei assim: Senhor, tu me chamastes para ser um ministro, e eu preciso apelar ao coração dessas pessoas para que elas entendam que o batismo é necessário, que a transformação é necessária. E esse mesmo sentimento que eu tive hoje, 6 horas, eu estou tendo agora. Eu não posso ir embora, irmãos, sem apelar ao seu coração, à sua mente, para que você tome uma decisão de se colocar na mão de Jesus para ser transformado de joio em trigo, de peixe ruim num peixe bom. Que Deus transforme o seu caráter. Que você seja uma pessoa que reflita Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito Santo é paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Seja transformado. Que o Senhor te tome pela mão nesta noite. É o meu desejo, a minha oração sincera. Amém, irmãos. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Hoje opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. A dor cruel na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Vamos orar. Pai de amor, uma das características que tu tens, Senhor, que eu admiro e amo, é a misericórdia. E nós precisamos dessa misericórdia. A tua palavra nos diz que ela, a misericórdia, é a causa da gente ainda existir, de nós não termos sido consumidos pelo pecado que às vezes cometemos ou pelo pecado que nos rodeia. Ó Pai, ao estudar a tua palavra, encontramos essas parábolas que o próprio Cristo contou. E ela nos alcançou até hoje. E nós te pedimos, Pai, é possível que neste culto, tanto pela live quanto os que estão aqui presentes, alguns de nós estejamos vivendo uma vida de joio, estejamos vivendo uma vida que acaba sendo
pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Ó Senhor, derrama sobre nós o teu perdão, que ao sair daqui hoje, os propósitos do coração sejam modificados por ti, Espírito Santo. E que a nossa vida seja diferente, Senhor. Amanhã pertence ao Senhor, poderemos estar dormindo no pó da terra e todo o nosso destino ali sido decidido. Por isso precisamos da salvação de Jesus hoje, não é amanhã. Que saiamos da tua presença, Senhor, salvos, seguros nas mãos de Jesus. Muito obrigado pelo privilégio de poder cultuar o teu santo nome. Nos leve para casa, nós que aqui estamos, e fique com os nossos queridos que estão conectados através do culto online. Nós te rogamos esta bênção, agradecido, Senhor, de coração. E oramos então em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém.